Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de romance de época e romance históricos. Geralmente eu leio muitos romances de época, costuma ser o meu gênero favorito, mas esse ano foi diferente, eu acabei lendo só 4 livros quando eu fui montar essa lista aqui, fiquei super surpresa de ter lido tão poucos em comparação com os outros anos que eu li bastante. Então, um desses livros eu já falei no último vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre as leituras nacionais. Foi um livro romance de época nacional, então tá lá. Eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo também pra você, se você não conferiu, pra ir lá conferir esse vídeo. E aqui eu vou falar sobre os outros 3 e os romances históricos também. Então, eu vou começar aqui pelo Fascínio da Nobreza, da Lohane Half. Esse aqui é o... não lembro a numeração, mas é o penúltimo livro dessa série que eu sou apaixonada, que é a série dos True Love. Eu falei muito dessa série ano passado, eu li todos os livros ano passado e esse ano eu dei continuidade nela para finalizar. E eu sou apaixonada aqui nessa série, eu sou meio suspeita pra falar dela. Aqui a gente vai acompanhar a história da nossa protagonista, que é a filha mais velha ali de todos os irmãos. E ela é aquela que é bem cuidada pela família, bem protegida, teve todos os estudos, porque o sonho da mãe dela é que ela tivesse um bom casamento, né? Conseguisse casar com um homem rico. Então a família protege ela e cuida dela para ela se tornar aquela pessoa que vai conseguir chegar lá, né? Aquilo que a família não conseguiu, né? Que são todos bastardos aqui. Então a gente vai acompanhar essa personagem e ela também é super independente, a família dela ajudou ela a abrir uma livraria e a gente vai acompanhar ela nessa jornada, né? Em busca desse casamento aí vantajoso de certa forma para poder agradar a mãe dela e a família. Só que acontece que ela conhece um mocinho e esse misterioso que aparece lá na livraria dela e ele meio que é pobre, né? Então ela fica super balançada, mas ela não quer se envolver com ele por conta disso, né? Ela tá em busca de um casamento vantajoso, um casamento melhor da sociedade, só que o que ela não sabe é que esse mocinho, ele é rico. Na verdade, ele é um conde viúvo e ele tá ali nas redondezas porque ele tá fugindo das fofocas da sociedade, de algo que aconteceu no passado dele. Então ele tá ali meio que escondido e a gente vai acompanhar a história desses dois e é muito gostosinho. Só que esse livro da série eu acabei dando 3 estrelas porque eu não me envolvi tanto. Tem umas coisas que o mocinho faz aqui que pra mim não me cativou muito, acabou me incomodando um pouco, mas é um livro legal para ler, para você entender um pouco mais e avançar nessa série. Eu gosto bastante dela e sou meio suspeita para falar, então tá aqui, Fascínio da Nobreza. Eu também acabei engatando no último livro da série, que é Tentação do Bastardo também. E nesse livro foi diferente porque ele foi 5 estrelas, favorito. A história desse personagem aqui, que é o personagem que ele é pouco visto, ele aparece poucas vezes assim nos outros livros. Ele é o personagem mais misterioso aqui dos irmãos Trelover e ele tem uma história muito bonita. Ele ajuda muito as pessoas que ele vê por aí, ele tem muito essa questão com ele, né, de ajudar os necessitados. E aqui não vai ser diferente porque a nossa mocinha, ela é uma dama da sociedade, ela é super rica, só que acaba acontecendo um escândalo com o pai dela e a família dela perde o título, perde tudo, o dinheiro, e eles acabam sendo escorraçados da sociedade. E ela vai trabalhar, ela e os 2 irmãos, né, são escorraçados, e ela vai trabalhar na taberna da irmã do nosso mocinho, que a gente já conhece dos livros anteriores. E aí ela tá lá trabalhando, só que um belo dia ela acaba precisando da ajuda dele, e ele vai ajudar ela a se proteger ali de alguns acontecimentos. E com isso ele oferece um emprego para ela, só que ela decide aceitar somente se ele prometer ajudar ela na arte da sedução. Então a gente vai acompanhar esses 2 personagens e é um livro muito fofo, muito envolvente, eu gostei muito, tanto que eu favoritei. E o final aqui, a gente vendo toda a família, todo o desfecho, como tudo terminou assim, é muito quentinho no coração. Eu super recomendo essa série, muito legal.
amei de verdade, assim. O próximo livro que eu tenho para falar aqui com vocês é Ventos de Mudança, da Beverly Jenkins. Esse livro, ele infelizmente não funcionou muito para mim, o que foi uma pena porque eu estava com muitas expectativas. Eu queria muito gostar dessa história, só que eu acabei não me envolvendo tanto quanto eu gostaria, e tanto que eu dei 3,5 estrelas. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma professora preta que está ali no sul dos Estados Unidos, no período do pós-guerra. Ela está ajudando comunidades de ex-escravizados com os estudos, né, ensinando e tal. Só que a escola dela é atacada, destruída, ela própria é atacada, e no meio de toda essa confusão ela acaba conhecendo o nosso mocinho e ele vai ajudar ela nessa toda a dificuldade que está acontecendo aqui. E assim, eu não sei por que eu não consegui me conectar muito com a história, mas eu não desisti da autora. Eu pretendo ler outros livros dela, porque eu sei que ela é muito importante. E eu até, se eu não me engano, esse foi um dos primeiros livros que eu marquei, que eu comecei a marcar e fazer anotações, porque é uma coisa que eu não fazia antes nas minhas leituras anteriores. E eu comecei a fazer a partir desse, foi um dos primeiros, assim. E eu, inclusive, antes de começar a gravar esse vídeo, eu até dei uma folheada aqui nas minhas marcações e fiquei impressionada o quanto que esse livro também é muito potente na história que ele traz aqui, o pano de fundo que a Beverly Jenkins traz aqui, com todas as situações que os negros passaram naquela época e tudo mais, para poder se reerguer, para ter escolaridade, ter oportunidades de trabalho e oportunidades de ensino. Enfim, é um livro muito potente, só que infelizmente na época que eu li não falou muito comigo, eu não me conectei muito com a história, mas acredito que é muito disso, né? Os livros é questão do momento, assim, e eu acredito que talvez se eu reler esse livro hoje, talvez eu goste mais dele, não sei, vamos ver. Outro livro que eu li que também não falou muito comigo foi O Segredo da Livraria de Paris, da Lillian Graham. Esse livro, ele é um romance histórico que traz aqui um pano de fundo de Paris, Londres, aquela época ali que os nazistas invadem Paris. Então a gente vai acompanhar duas linhas temporais aqui. A gente tem a nossa personagem, que ela foi levada bem criancinha de Paris para Londres. Lá ela cresce e aí, já adulta, ela fica procurando, querendo saber mais sobre a família dela, e ela descobre que tem um avô vivo. Então ela vai trabalhar na livraria do avô com um nome falso para poder saber mais da história e saber principalmente da mãe dela. Ela quer saber por que ela foi abandonada, por que levaram ela para Londres e ela foi abandonada pela família. E o livro também vai mostrar uma outra linha do tempo que é mais atrás, 20 anos antes, que é a história da mãe da personagem aqui, tudo que ela passou e o que aconteceu. Então é um livro envolvente, porque a gente fica querendo saber o que está acontecendo com a história, por que ela foi, por que aconteceu tudo isso, só que ele também não me envolveu muito, eu fiquei sentindo falta de algo a mais, assim, comparado com outros livros que eu já li com essa mesma temática aqui, de tipo, nazistas em Paris e as pessoas tentando enfrentar tudo isso. Eu fiquei sentindo alguma coisa diferente. Eu acho que por isso que eu não me conectei tanto com a história, mas é um livro interessante se você gosta disso, se você não leu muitas histórias assim, com esse tema, talvez você goste, então eu recomendo para você tentar a experiência e ver o que você acha. O último livro que eu tenho para falar para vocês foi um livro que eu li em e-book, que foi Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Esse livro foi uma baita surpresa e eu dei 4 estrelas, nem sei porquê, quando eu fui pesquisar e ver sobre os livros que eu tinha lido esse ano, porque esse livro aqui, ele é muito mais... Quando eu comecei a ler, eu esperava um romance, assim, um romance romântico mesmo, mas ele é muito mais do que isso, ele tem muitas camadas, ele também traz o mesmo tema de quando os nazistas invadem Paris. Então aqui a gente vai acompanhar 2 personagens desde criança até a idade adulta. Então é um livro muito extenso,
mas é muito... Você nem percebe que você tá lendo ele, porque ele é muito... Você fica muito rápido, assim, você quer saber tudo que tá acontecendo, principalmente porque ele não é um livro contado de forma linear. Ele é muito, assim... É tudo muito doido, a escrita dele, do narrador aqui, porque você tem partes do futuro, partes do passado, do presente, e vai mesclando e você fica tentando entender o que está acontecendo e com todos os personagens aqui. A nossa personagem, temos a mocinha, ela vive ali com o pai dela é chaveiro no museu, e eu não sei, acho que aos 6 anos ela fica cega, e aos 12 anos ela é obrigada a fugir com o pai dela para a cidade, para uma outra cidade, morar com o tio, avô dela, porque a Paris está sendo invadida pelos nazistas. Então ela foge com o pai. E o pai, ele sempre foi um pai muito cuidadoso, tanto que quando ela ficou cega, ele fez uma maquete da cidade inteira para poder ela se locomover, saber onde ficava cada coisa. E ele vai junto com ela levando um tesouro, né, do museu que dão para ele, para poder ele proteger esse tesouro por conta de toda a invasão, né, que a Paris estava tendo ali. Então ele leva esse objeto misterioso junto com ele e com a filha, e eles vão fugindo para Paris, e lá ele também faz a mesma coisa para poder cuidar dela, faz uma maquete e tal. Então a gente vai acompanhar a história dessa personagem, e o nosso outro personagem é um órfão que mora ali no orfanato com a irmã dele mais nova, e eles estão ali, e ele gosta muito de rádio, gosta de desmontar, montar e de estudar bastante coisas, e isso vai se tornando algo que as pessoas vão tendo esse conhecimento, vai ficando muito conhecido, até que por conta disso ele é chamado para ir para uma escola de nazistas e estudar lá, por causa dessa habilidade dele. E, futuramente, ele acaba sendo chamado para uma missão por conta disso, né, dessa habilidade dele mexer com rádios e tudo mais. Então a gente vai acompanhar a história, a jornada desses dois personagens, e em determinado momento o caminho deles vão se cruzar, e é uma história muito, muito, assim, frenética. Você começa a ler e quer saber, e eu gostei bastante desse livro. Não sei porque eu não dei 5 estrelas para ele na época, mas... e foi um livro que me deixou com muita vontade de ler os livros do Jules Verne, porque são livros que a nossa mocinha que ela lê em braille, ela ganha do pai dela 2 edições de histórias diferentes, e eu fiquei com muita vontade, muito curiosa, porque o autor cita muito aqui, não sei se é uma história favorita dele, não sei, mas fiquei curiosa para ler mais sobre essas outras histórias. Só leiam esse livro, vale muito a pena, é muito legal essa história. Apesar de ser um livro grande, você mergulha nessas páginas e quando vê, já passou, e sensacional, assim, gostei bastante. Então essas foram as minhas leituras de romance de época e romance históricos. Foi bem pouquinho, como eu disse, fiquei impressionada, porque eu não li muitos esse ano, mas pretendo ler mais ano que vem e dar mais chances para esses autores que não me cativou tanto, assim, não me envolveu tanto assim na história. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui qual foi o seu romance de época favorito desse ano, que eu vou adorar saber para poder ler, porque eu gosto muito dessa temática e são livros que eu me interesso bastante. E já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!